no meu coração e vai falar com você. Amém, gente? Josué capítulo 10, abra sua Bíblia aí. Glória a Deus. Josué capítulo 10. Pega aí a sua espada e vamos ouvir a palavra de Deus, que vai trazer vida para o meu coração e para o seu. Josué capítulo 10. O Edivaldo quase faz o culto hoje. Faltou oração, viu, Edivaldo? Faltou oração. Eu fui no médico à tarde e a mulher me encaminhou, porque eu tinha um carocinho aqui, eu fui mexer nele, ele cresceu, né? A enfermeira olhou e falou, vai para cirurgia. Eu falei, eu não vou fazer culto hoje, vou para cirurgia, né? Aí na hora que o cirurgião olhou, falou, não, é só uma inflamação, você vai tomar remédio. Eu falei, então eu vou fazer o culto. Porque se ele cortasse hoje, Edivaldo, eu falei, aí não tem como fazer, né? Aí eu já fui na fé, falei, caramba, eu não vou fazer o culto hoje, olha. Na hora que ele olhou, eu falei, você vai cortar isso aqui? Ele, não, você vai tomar um remédio. Eu falei, graças a Deus, graças a Deus. Né, Edivaldo? Eu falei, acho que o Edivaldo está orando lá, que ele quer fazer culto hoje, né? Para eu ficar, né, Edivaldo? Que é só assim, né? Eu faço até com febre, irmão, já fiz culto com febre, ninguém percebeu. Para eu não fazer, aí tem que estar ruim de verdade mesmo, né? Mas glória a Deus a gente está aqui. Josué capítulo 10. Amém? Queria que vocês lessem comigo. Vamos lá. Queria que vocês lessem comigo a partir do versículo. Vamos ler tudo, vai. Do 1 ao 14. Vamos orar? Que a palavra de Deus seja pregada, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a verdade de Deus, que prevaleça a palavra do Senhor e não a minha nessa igreja. Amém, pessoal? Vamos lá, vamos ler do 1 ao 14. Diz assim: tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente, e feito de Ai o seu rei, como fizera Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jamute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debe, rei da onde, gente? De Eglon. Deixa eu só pegar a Bíblia aqui, vamos lá, senão não vou conseguir. Que versículo que eu parei? É o 4 agora, né? Dizendo: subi a mim e ajudai-me, feri-me quem? Gibeão, porquanto fez paz com quem? E os seus filhos e os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram quantos reis? 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jamute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas se acamparam juntas de Gibeão e pelejaram. Versículo 6: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retire as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós, livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temais, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá. Versículo 9: Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão.
e os foi perseguindo pelo caminho, que sobe a Bet-Raron, e os derrotou até a Zeca e a Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus. Não está isso escrito nos livros dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem. Toda a igreja repita comigo: porque o Senhor pelejava por Israel. Diga graças a Deus. Em cima dessa palavra eu quero tirar o tema da minha mensagem, que é: quando o Senhor peleja as suas guerras. Amém? Quando a gente lê um livro de história ou assiste alguns filmes baseados em fatos reais, algumas guerras são interessantes e viram filmes. Algumas guerras elas são ganhadas ou porque o exército é a maioria, mais forte, ou porque ele tem uma estratégia de guerra melhor, ou porque ele tem um equipamento melhor. Sim ou não? É o que faz vencer uma guerra. O caso de Israel foi diferente. O que fazia Israel vencer as guerras não era porque eles eram maioria, não é porque eles tinham uma estratégia boa, ou não é porque eles tinham uma arma boa, é porque Deus estava com eles. Se você ler a história do Josué, uma dica para você ler Bíblia, eu aprendi isso. Fica num livro, que nem eu estou agora no livro de Josué. Então, você fica ali naquele livro, você fica estudando a vida do cara, do Josué todinho. E eu, desde segunda-feira, lendo esse livro de Josué, a Bíblia diz que quando Josué foi querer invadir a cidade de Ai, essa cidade de Ai, ele viu que os moradores lá era pouca gente. Aí ele falou assim para os soldados dele: vai 3.000, porque lá é mamão com açúcar, lá tem pouca gente, não vai ganhar a guerra. A Bíblia diz que eles perderam a guerra. Então, quando eles eram maioria, eles confiaram na força do quê? Na verdade tinha pecado escondido entre eles, e ali Josué descobre o pecado, purifica o povo do pecado, e aí Josué volta para a guerra de novo, e dessa vez ele ganha. Então o povo de Israel entendeu que mesmo eles sendo maioria, o que dava vitória a eles não era a força do braço deles, era a presença de quem? E eu quero trazer essa palavra para você: quando Deus luta as nossas guerras. Diga graças a Deus. Amém? Vamos lá, eu quero trazer essa mensagem para você, começando aqui no versículo de número, de número 4. Vocês lêem o 4 comigo? O que o rei de Jerusalém diz? Subi a mim e ajudar-me a ferir quem, gente? Porquanto fez paz com quem? E com os filhos? Quem é esse povo de Gibeão aqui? Porque o Josué, ele está defendendo esse povo. Josué está entrando numa luta que não é dele. Quem está sendo atacado aqui é a cidade de Gibeão. Não é Gideão não, gente, é Gibeão. Então o povo de Gibeão está sendo atacado. Eles pedem ajuda para o Josué. Aí o Josué vai ajudar eles. E é nessa batalha que Deus faz cair chuva de pedra. Olha Deus agindo na guerra. E é nessa batalha que Deus faz o tempo parar. Amém? Quem é esse povo de Gibeão? Quando você lê o capítulo 9, a Bíblia diz que o povo de Gibeão, eles mentiram para Josué. Eles ouviram falar que Deus abriu o rio Jordão, que Deus derrubou as muralhas de Jericó, e que o Josué derrotou a cidade de Ai. Então o povo de Gibeão ficou com medo. Esse povo aí do Josué, aonde eles vai, Deus dá vitória para eles. Então eu não vou lutar com esse povo. E o Josué ia invadir a terra deles. Então o povo de Gibeão, a Bíblia diz que eles botam uma roupa velha. Escuta aqui. Eles pegam um pão embolorado, eles pegam uma garrafa de água velha. Aí eles chegam lá no acampamento do Josué
e eles falam assim: ei, a gente veio de um lugar muito distante, nós andamos o dia inteiro, faz 1 mês que nós estamos andando aqui. Aí o Josué olha para eles e fala assim: o que vocês querem aqui? E eles falam: a gente mora longe, sendo que eles moravam perto. Eles mentiram. A gente queria fazer aliança com vocês. Mas por que vocês querem fazer aliança comigo? E eles falam: porque ouvimos falar que o Deus de vocês é o Deus vivo. Ele abriu o mar vermelho, ele derrubou as muralhas de Jericó. Então dá a mão aqui, vamos fazer uma aliança. Aí o Josué olhou para eles: mas vocês moram longe mesmo? Olha aqui, macho, esse pão aqui, quando a gente fez, ele estava quentinho. Agora que a gente chegou aqui no teu acampamento, ele está até embolorado. Aí o Josué olhou o pão estava embolorado. Ele olhou: olha a minha garrafa de água, de tanto que eu andei no deserto, estragou, sendo que era tudo uma farsa. Eles moravam bem do lado. Aí a Bíblia diz que o Josué acredita na história deles, e o Josué dá a mão e faz uma aliança. Qual que foi a aliança? Eu não mato vocês, a minha aliança, porque aqui eu vou destruir todo mundo, menos quem? Só que a Bíblia diz que passou 3 dias, e o Josué descobriu a verdade. Pode mentir 1 mês, sua mentira pode, a minha, nossa, pode durar 1 ano, 2 anos. Nós servimos um Deus que é luz, e Ele revela todas. E a Bíblia diz que 3 dias se passou, e o Josué descobriu a verdade. Aí o Josué chama eles e fala assim: vocês mentiram para mim, vocês pegaram um pão embolorado, falando que andou com ele o dia inteiro, vocês vestiram roupa velha, falando que estragou na viagem, por que vocês mentiram? E aí eles falaram a verdade: é porque a gente ficou com medo de você matar nós. Aí o Josué falou: eu jurei a Deus que não ia matar vocês, e não vou matar, mas a partir de hoje, vocês vão trabalhar para nós, vocês vão carregar água, e vão ser rachadores de lenha para a casa de Deus. E aquele povo então, eles não eram israelitas, mas a partir dessa aliança, eles pertencem ao povo de Deus, são rachadores de lenha e catadores de água. Eles levam água para o tabernáculo, e eles levam lenha para o tabernáculo. Eu queria que você olhasse para essa história a partir de agora, e visse Josué como Jesus Cristo, e esse povo de Gibeão é eu e você, porque nós não nascemos em Israel, mas porque cremos em Jesus, pertencemos à família de Deus. Amém, gente? Então aqui o Josué, ele é um tipo de Jesus, porque o nome Josué e Jesus no hebraico tem uma semelhança. Aliás, se você olhar para o Josué, você vai ver muito Jesus nele. O Josué levou o povo à terra prometida, como eu já falei, e é Jesus que te leva ao reino dos céus. Amém, gente? Então você vai ver a partir daqui, começa a olhar para o Josué como se fosse um tipo de Cristo que ele é, e o povo de Gibeão é eu e você. E a primeira lição que eu queria tirar com vocês, lê de novo o versículo 4, agora vocês vão entender. Olha o que o rei disse: subir a mim e ajudar-me, ferimos quem? Por quê, gente? Porque fez paz com quem? Então, olha que coisa engraçada, irmão. O povo de Gibeão fez paz com Josué para evitar uma guerra, e agora vem 5 reis contra eles. 5 nações falou assim: vamos matar o povo de Gibeão. Por quê? Porque eles se uniram a Josué. Qual que é a lição que eu tiro aqui? Não é porque você dobrou o joelho para Jesus que você está livre das guerras. As guerras vão vir para mim e para você. Não é porque você se batizou nas águas, não é porque você fez a sua confissão de fé que você não fica doente, que você não bate carro, que você não vai ter problema financeiro, porque esse tipo de promessa não é de Jesus. Esse negócio, vem para a minha igreja e tudo vai dar certo, não existe, cai fora disso. Então nós estamos vendo aqui que os inimigos querem destruir Gibeão, porque o povo de Gibeão fez uma aliança com quem? No dia que você fez uma aliança com Jesus, de servir a Jesus, você declarou guerra ao inferno, irmão. Você é inimigo do diabo, você queria ser amigo dele? É ou não é? Então no dia que você falou, eu entrego a minha vida para Jesus, a partir daquele dia, você virou inimigo do mundo, você virou inimigo de Satanás. E assim como o rei de Jerusalém reuniu mais 4 reis, falando assim: vamos matar o povo de Gibeão. Por quê? Porque agora eles se uniram a Josué. O diabo tem ódio quando você se une a Cristo. O diabo tem ódio quando você vira um crente de verdade. O diabo tem ódio quando a gente mantém comunhão com Deus, e que ele morra de ódio. Diga graças a Deus. Então a primeira lição
não é porque a gente serve a Deus que a gente está livre das lutas. As lutas vão vir, amém? Mas em segundo lugar, olha que coisa linda, na hora da luta, nós temos a quem recorrer. Olha comigo o versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a quem? No arraial de Gigal: não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós. E o que, gente? E livra-nos. E o que também? Ajuda-nos. Louvado seja Deus. Então 5 reis se levantaram contra eles, porque eles fizeram aliança com Josué. Já expliquei. O problema se levantou, só que na hora do problema eles tinham a quem pedir ajuda. Pediram ajuda para quem? A Josué. Josué aí na Bíblia é um tipo de quem, gente? De Cristo. Então a doença vem, problema financeiro vem, problema familiar vem, só que nós temos a quem recorrer. A quem? A Jesus Cristo. E Ele vem em nosso favor. E Ele vem nos... Agora, sabe que coisa que eu mais acho lindo? É que o Josué, ele vai ajudar esse povo. E é o povo que mentiu para ele, é o povo que enganou ele, e mesmo assim ele está ajudando. Não é isso que Jesus fez comigo e com você? Somos pecadores, não merecemos a ajuda de Deus, e mesmo assim Ele vem, Ele abre uma porta, Ele cura você, Ele perdoa você do seu pecado, Ele restaura você, Ele se levanta em teu favor. Irmão querido, as lutas vêm, mas nós temos a quem pedir ajuda. A quem? Ao Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra, aquele que caminhou sobre as águas, aquele que disse: Lázaro, vem para fora, aquele que dá vista aos cegos. Nós servimos o Deus vivo, o Josué do céu. Diga graças a Deus. Então, se a luta veio, ela veio. Devemos fazer como o povo de Gibeão: não retire a sua mão de mim, ajuda-me, me livra, Josué. O Josué do céu, Jesus Cristo, amém? Terceiro lugar, a presença de Deus tira o medo. Olha o versículo 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, que com eles e todos os valentes. Olha o 8. E disse o Senhor a Josué: não os temais, porque nas tuas mãos nenhum deles te poderá o quê? Então na hora que o Josué vai ajudar, o povo de Gibeão está pedindo ajuda. Talvez alguém pode ter falado para o Josué: ô Josué, você jurou não matar eles, deixa que os outros matem. Esse povo mentiu para você, Josué. Esse povo colocou uma roupa falsa, até pão embolorado, mentiram. Por que o Josué vai ajudar eles? Porque o Josué tem uma aliança. Nós temos uma aliança com Deus, no sangue de quem? De Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Josué vai, Deus aparece para ele e fala: fica com medo não, viu, Josué? Por que Deus mandou Josué não ter medo, gente? Porque ele estava com medo. Porque era 5 reis, era 5 exércitos. Então eu fico imaginando que o Josué, quando ele vê aquele monte de homem, ele fica com medo. Você não tem alguns medos na sua vida, gente? Medo de ficar desempregado, medo dessa doença aí piorar, medo do marido te largar, eu não sei. Todos nós temos os nossos. E na hora que Deus vê que Josué está com medo, Deus fala assim: fica com medo não, porque todos esses reis eu estou entregando na tua mão. Coisa linda. Deus está falando para Josué: eles são maior do que você, o exército deles é 5 vezes maior que o seu. Fica com medo não, porque todos eles eu estou entregando na sua. Faz assim com a mão direita, todo mundo, por favor. Faz assim, levanta ela, fecha os olhos agora. Hoje o Senhor está entregando na sua mão. Hoje o Senhor está entregando na tua mão a cura que você precisa. Hoje o Senhor está entregando na tua mão aquele cliente que foi embora, Ele está trazendo de volta. Hoje o Senhor está entregando na tua mão a vitória. A vitória. Fecha a tua mão agora, porque hoje o Senhor está entregando na sua mão os seus inimigos, a chave da vitória. Diga assim: eu creio, eu tomo posse, eu viverei milagres, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus falou para Josué: fique em paz, tenha medo deles não, eu estou botando todos eles na sua mão. Pode ir para a guerra, você vai vencer a guerra. Amém, gente? Eles é maior do que você, mas não é maior que eu, querido. Então Josué não tem 5 exércitos, só que o Josué tem o que eles não têm: a presença de Deus. Então fica uma dica para você:
O problema não é ter problema. O problema é enfrentar a vida sem a presença de Deus. Você está buscando a Deus, irmão? Você está orando a Deus? Você está tendo o seu devocional com Deus? Porque o que faz você não vencer a luta é a ausência de Deus. Quando você tem a presença de Deus, Deus, Ele não te livra da luta, mas Ele caminha com você na luta. Note você que Deus não falou para o Josué, eu vou evitar essa luta. Não, Deus falou, você vai lutar sim, só que eu vou estar do seu lado, você vai vencer essa luta. Diga graças a Deus. Agora você vai ver Deus agindo na luta. Aí, se era 1 contra 5, se 5 contra 1 era uma luta desleal, você vai ver agora Deus entrando na luta. E é aquilo que os outros falam, 1 com Deus é... Vocês não sabem o ditado não, gente? 1 com Deus é o que, pessoal? É maioria, sim ou não? 1 com Deus é... E essa história literalmente fala isso. O Josué é um exército contra 5. Só que o Josué tem um que eles não têm, a presença de Deus. Olha comigo agora que eu vou partir para o final. Olha que coisa linda. Versículo 10. Vocês podem ler a parte A do 10 comigo? Vamos juntos? O Senhor os conturbou diante de quem? Sabe o que significa a palavra conturbou? Deus fez eles ficar apavorados. Então olha para o pastor aqui, por favor. Quando Josué está indo para a batalha, e aqueles 5 exércitos, imagina-se um monte de homem, 5 exércitos contra o do Josué. Olha para o pastor. Na hora que eles olham para o Josué, a Bíblia diz que eles ficam apavorados. Quando eles olharam para o Josué, eles ficaram com medo, e eles começaram a correr. Eu acho que o Josué olhou assim, o que eles viram? Eu estou tão feio assim? Gente, por que eles ficaram apavorados? Eles ficaram, sabe, com medo. Era para o Josué estar com medo. Quem está com medo é quem, pessoal? Os inimigos. Então os inimigos, quando olham para o Josué, a Bíblia diz que eles ficam apavorados. O que está acontecendo? Já assistiram o Rei Leão já? Vocês nunca assistiram o Rei Leão, gente? Tem uma cena lá no Rei Leão, que o leãozinho, ele vai rugir para as hienas, que nem gatinho, ele faz assim, ó. Gatinho. Aí, na hora que ele ruge, que nem gatinho, a patinha dele fofinho, né? As hienas saem correndo, porque atrás do leão filhote aparece o Simba, não lembro o nome dele. É o Mufasa, eu não lembro o nome dele. É o Mufasa. Aí o Mufasa aparece atrás do filho. Aí o filho olha assim e acha que foi ele. Vai embora mesmo. Foi você não, macho. Seu pai está atrás de você. Então, olha que coisa. As hienas, na verdade, ficaram com medo, não foi do leãozinho. Elas ficaram com medo do leão que estava atrás dele. Era o pai dele. Então quando o diabo olha para você, ele vê o leão da tribo de Judá, e ele treme, e ele sai correndo. Diga graças a Deus. Vocês creem nisso? Estende a mão para cá, porque quando Satanás querer entrar na tua vida, querer atingir você, ele vai ver o leão da tribo de Judá, ele vai ver o Todo-Poderoso, e é o diabo que vai tremer, e é Satanás que vai ficar apavorado. Diga assim: eu creio, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus, que é o Satanás que vai ficar apavorado. Aleluia, glória a Deus. Pode fazer macumba, pode jogar praga. Na hora que o inimigo vier, ele não vai ver você, ele vai ver um leão poderoso, Jesus Cristo, bem atrás de mim e bem atrás de você. Aí o diabo vai sair, mas não é porque você é poderoso não, irmão, você é fraco, eu também. É que tem um leãozão brilhando atrás de mim e de você, que faz, a Bíblia diz que o Satanás, ele treme, o diabo fica como diante de Deus, gente? A Bíblia diz que o diabo fica assim, ele treme de medo, ele tem pavor de Deus. Então quando você tem a presença de Deus, o inimigo olha para você e sai correndo. E eu creio. Mas outra coisa que me chama a atenção aqui, versículo 11, vocês leram 11 comigo? Sucedeu que fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon,
fez o Senhor cair do céu sobre eles o quê? Grandes, até Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos à espada pelos filhos. Então a Bíblia diz que na hora que o Josué chega, os caras olham para o Josué, os caras saem correndo de medo. E o Josué fala, corre atrás deles. Aí imagine a cena, um exército enorme correndo, e uma merrequinha de homem atrás. Que coisa estranha. Só que o Josué matou alguns, só que a maioria conseguiu o quê? E qual que é o problema da maioria fugir? Eles vão buscar mais gente e vão voltar. Então a ordem do Josué é, não pode fugir ninguém, tem que matar tudo hoje. Não dá esperança para o diabo. A ordem do Josué é, mata tudo hoje. Só que a maioria, então talvez alguém falou para Josué, Josué escapou da nossa mão, e escapou mesmo. Ao Josué, que droga, eles conseguiram escapar. Às vezes escapou alguma oportunidade, algum cliente escapou, alguma coisa escapou da tua vida, mas louvado seja Deus, que quando aqueles caras acharam que fugiram, a Bíblia diz que Deus fez cair do céu chuva de que, gente? Grandes pedras, não é pedrinha não, Deus fez cair grandes pedras e matou todos eles. Na hora Josué entendeu, Deus está lutando por quem? Agora se liga, a Bíblia diz, mais foram os que morreram com a chuva de pedra, do que os que morreram com a espada de quem? Então Josué matou alguns? Matou, só que Deus matou mais. E aonde está a lição aí? Preste atenção, Josué matou alguns, só que Deus matou a maioria. O que isso significa para mim? O que eu aprendo aqui? Que na força do braço, você vai até um certo ponto, mas quando você tem o braço do poderoso, você vai além. Diga graças a Deus. E já disse um grande pregador, quando o homem trabalha, ele trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Então a Bíblia diz, mais foram os que morreram com a ajuda de Deus. Ô querido, busca Deus, porque se você não orar, se você não buscar, você vai chegar a algum lugar, mas se você tiver a mão de Deus faz você chegar além, a mão de Deus faz você conquistar mais, a mão de Deus faz você alcançar lugares que você nunca jamais sonhou alcançar. Vocês creem nisso, gente? Então estende a mão para cá, que assim como a mão de Deus veio e ajudou o Josué, e ele teve uma vitória maior, porque ele teve a ajuda do céu, eu declaro, aleluia, eu declaro, aleluia, que vai vir a ajuda do céu. A força do braço é limitada, mas o braço de Deus, Ele é todo poderoso, e você vai viver, e vai ver coisas novas e maiores, que Deus vai fazer na sua vida. Louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Aí, Deus me dá uma palavra dessa, eu com essa dor aqui, por isso que de manhã eu fui dar esses gritos aqui, aí doeu, foi tudo, misericórdia. E as irmãs achando que eu estava chorando com a presença de Deus, era a dor mesmo, não era? Era a presença de Deus também, junto com a dor. Não dá para eu ler isso daqui e não conseguir dar um glória a Deus. Eu tenho que estar morto espiritualmente. Ler uma palavra dessa e meu coração não se alegrar, e o meu coração não queimar com a presença de Deus. Só que agora a gente vai terminar e vai vir a parte principal da história. Olha aí o 12 e o 13, eu vou encerrar. Vocês lêem o 12 e o 13? Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se envigou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou, pois-se quase um dia. Bom, nós sabemos que o sol não para, né? Naquela época o Josué não sabia. Sabemos hoje que o que parou foi a terra. Eu vejo algumas pessoas que pegam esse texto e falam assim, você acredita nisso aí? Que Deus fez o tempo parar? Não, porque a tua Bíblia fala que o sol parou, e a gente sabe que o sol já está parado. Mas mesmo a gente sabendo que o sol está parado, a gente usa a expressão que ele se move. Por exemplo, a gente fala assim, o sol já nasceu.
Não, ele está lá no mesmo lugar. Ou então a gente fala assim, o sol foi? Não, ele não foi embora, quem foi embora é você, que você está girando, é ou não é? Ele está parado, mas mesmo a gente sabendo disso, a gente usa essa expressão. E o Josué, que não tinha o conhecimento científico, na cabeça deles, a terra era parada e o que se movia era o quê? Mas isso não tem importância, amém? Mas mesmo assim tem algumas pessoas que pegam e falam assim, ó cara, você crê mesmo que isso aí é a palavra de Deus? Essa história aí que o sol parou, que o tempo parou, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nessa história, pessoal? Hein, gente? Vocês que estão aqui, vocês acreditam que de fato Deus fez o tempo parar? A Bíblia diz que o sol ficou brilhando mais um dia. Bom, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós temos 3 registros documentados, um na China, um no México e outro no Egito. Eu quero falar só o da China. Tem um chinês chamado, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, porque às vezes tem gente, né, que duvida. O nome dele é Huai Nantizu, um filósofo chinês. Olha para o pastor aqui, porque isso aqui vai fortalecer sua fé. E esse filósofo chinês, contando a história da China, ele relata que teve um dia lá na China que o sol não amanheceu. Muitos anos atrás. A China já existia nessa época, ela registrou. Aqui na China, ficou um dia inteiro e o sol não. Por quê, gente? Por causa do Josué. Então nós temos prova fora da Bíblia, que isso daqui não é uma historinha, isso aqui é palavra de Deus. O Egito registrou, o sol não se pôs. O povo do México registrou. Existem registros antes, fora da Bíblia, que comprovam que isso daqui é a palavra de Deus. E a própria ciência já reunindo e pesquisa, e não sei como é que eles conseguiram isso, detectaram que sim, tem um dia que eles falam que foi um eclipse, que durou o dia inteiro. Não foi o eclipse, foi a oração de Josué. Diga graças a Deus. Isso só faz eu crer mais nesse Deus. Isso só faz eu acreditar mais que sim, essa palavra é a palavra de quem? Então a Bíblia diz que o sol estava indo embora. Agora a pergunta é, por que o Josué orou para o tempo parar? Porque estava escurecendo e no escuro o povo, os inimigos iam fugir. E o Josué falou, vai ter que matar tudo hoje. Mas Josué está escurecendo, olha lá o sol indo embora, olha lá a lua, o quê? Não vai dar tempo, Josué. Aí o Josué num ápice de fé, ô sol, pode ficar parado aí, você não vai descer não. Ô lua, nem sobe mais. A Bíblia diz que o sol ficou parado lá. Ele na verdade já estava parado, tá? Vocês entenderam, né? Ficou quase um dia. Que coisa linda. Eu fico imaginando as crianças da época. A mãe fala, não menino, vem para casa que já vai anoitecer. Aí o menino, ô mãe, ainda tem sol. Aí a mãe olha e fala, rapaz, mas o que está acontecendo? É 10 horas da noite e ainda tem sol. Vem para casa que já é 11 horas. Ô mãe, mas ainda o sol está brilhando. Diga graças a Deus. A Bíblia diz que não houve dia como esse. O dia que Deus respondeu a oração de um homem. Nós servimos o Deus do Josué. Nós servimos o Deus que faz, não é só o mar parar não. Ele parou o nosso sistema solar. Agora sabe o que eu acho mais lindo? É que os inimigos do Josué adoravam o sol e adoravam a lua. Os inimigos do Josué achavam que o sol era Deus e que a lua era... E eles viram Josué dando uma ordem para o sol. Eles entenderam, eita, que o Deus que esse homem serve é maior que o sol, é maior que a lua. Ele é o criador do sol, da lua e da terra. É esse Deus que nós servimos, graças a Deus por isso. Eu quero concluir essa mensagem comparando Josué com Jesus Cristo. O Josué é um tipo de Jesus. Porque assim como Josué socorreu o povo de Gibeão que não merecia, Jesus morreu na cruz por mim e por você que não merecemos. Assim como Josué fez uma aliança com eles, Jesus fez com nós uma aliança no seu sangue. Amém? Quando Josué derrubou as muralhas de Jericó, ele tocou o que, gente? O que é que ele tocou para a muralha cair? Hein, pessoal? A trombeta. Então Josué mandou tocar o quê?
Aí veio o juízo sobre Jericó. Você vai lá para o livro do Apocalipse, a Bíblia diz, olha para o pastor, que ao soar da última trombeta, louvado seja Deus, o leão da tribo de Judá, o Josué do céu, vai aparecer. Então assim como Jericó recebeu juízo na hora da trombeta, lá no Apocalipse, vai tocar 7 trombetas, e o Cordeiro de Deus vai aparecer no céu. Diga graças a Deus. A Bíblia diz que Josué mandou 2 espiar a terra prometida. E a Bíblia diz que no Apocalipse, Jesus vai mandar 2 testemunhas pregar na grande tribulação. Olha como a história do Josué tem tudo a ver com o Senhor. Mas eu quero, para terminar de verdade, lê comigo o versículo aí, vamos lá gente. O versículo 15, o versículo 15 não, o versículo 17. Vocês leram o 17 comigo? Vamos juntos? E aqui eu vou fazer a oração. E anunciaram a Josué: foram achados 5 reis, escondidos na onde? Então os 5 reis fugiram. Aí fala: Josué, achamos os reis. Aonde eles estão? Numa cova. Depois você lê o texto, o Josué manda jogar pedra. Então já enterra eles ali mesmo. Aonde os reis inimigos do Josué ficaram, gente? Dentro. Aqui eu quero terminar. Cadê o Vinícius? Está aí? Bota aí para o povo ler no telão Apocalipse, capítulo 6. Vamos lá. Cadê o Vinícius? Apocalipse, capítulo 6. Eu queria que todos vocês lessem esse texto comigo. Apocalipse, capítulo 6, versículo 15. Aqui nós estamos falando do arrebatamento, tá? Da grande tribulação. Vamos lá, lê comigo, vamos lá. Vocês conseguem ler aí? Vamos lá? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam na onde? Nos penhascos dos montes. Joga para o 16. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira de quem? Então assim como os reis do Josué, olha para o pastor, assim como os reis do Josué se esconderam na caverna, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os reis dessa terra vão se esconder na caverna com medo de quem? De Jesus. Porque ele vai vir arrebatar a igreja e agora ele vai vir trazer juízo. Quem creu, creu. Quem não creu, irmão, você desprezou o amor de Deus, agora você vai receber a ira de quem? Se liga aqui, Apocalipse diz que os reis da terra vão se esconder na onde? Na caverna. Pode pesquisar no Google aí, ó. Elon Musk, o dono do Facebook, os mais milionários estão construindo casa em caverna. Por quê, pastor? Porque eles estão com medo de ter uma guerra nuclear. Então que os pobres, quem é pobre que morra, e nós bilionários vamos viver na caverna, mas é uma caverna chique. Só que eles não sabem que eles estão caminhando para uma profecia. A Bíblia diz que os reis da terra, quando Jesus voltar, vão estar tudo enfiado na onde? Os reis. E a gente está vendo os ricaços do mundo, tudo fazendo casa na onde? Vocês não perceberam ainda não? Nós estamos perto. Jesus está às portas, louvado seja Deus. Os ricos da terra, coitado deles, eles estão construindo casa na caverna. A gente tem que mandar um zap para eles e falar: ei macho, a gente já sabia que vocês iam fazer isso. Como é que vocês sabiam? A Bíblia profetizou de vocês. Se vocês não se arrepender, vocês vão ficar na caverna escondido com medo da ira do Cordeiro de Deus. Eles têm dinheiro para fazer casa na caverna. E nós, o Senhor está preparando uma casa no céu. Diga graças a Deus. Eles ficam na caverna e a gente vai sentar à mesa com o Cordeiro. Vocês recebem essa palavra? Dá uma salva de palma para Jesus. Bem forte Ele. Glória a Deus. Eu quero dar uma folhinha para vocês. Pega aí o obreiro Guilherme para mim, querido. Me ajuda aí, por favor. Eu quero dar uma folha para vocês. Sexta-feira que vem é o último dia da campanha da santificação. E o texto que eu coloquei aqui é esse: e o sol se deteve, e a lua parou,
até que o povo se vingou de seus inimigos. Eu coloquei a imagem do Josué e o sol parando. Para que isso, pastor? Deus só fez o dia terminar quando Josué conquistou a vitória dele. Esse ano só termina quando você sair dessa situação. Vocês creem nisso, gente? Estende a mão para cá até o final desse ano. Esse ano não vai acabar com você doente, com você desempregado, com você endividado, com a sua família destruída. Esse ano acaba com a minha vitória e com a sua vitória. Diga graças a Deus. Fica de pé que eu quero orar com vocês. Dá lá a folhinha para todo mundo. E eu queria que vocês trouxessem na sexta-feira que vem o seu pedido. Eu também vou pôr o meu aqui. Qual o pedido, pastor? O que você vai pedir aqui, gente? Um pedido. Você vai fazer um pedido aqui, eu também, que você crê que ainda esse ano Deus pode fazer. Diga graças a Deus. Isso. Coloca aqui. Coloca coisa difícil, irmão. Coloca coisa fácil não, porque o nosso Deus é Deus de impossível. Amém? Coloca a folha no coração. Vamos orar, gente? Oh Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por essa mensagem, porque hoje nós servimos o Josué do céu. Aleluia! Nós servimos o Josué do céu. Aleluia! Apaga a luz para mim, Edivaldo. Nós servimos o Deus que fez o tempo parar. Nós servimos o Deus, que coisa linda, que coisa linda. O Deus que luta a nossa guerra, o Deus que peleja as nossas pelejas. Coisa linda de Deus, eu creio que Ele está aqui, Jesus. Aleluia. Eu posso não. Em Deus eu posso. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre Está em tua diga-se comigo, vamos lá. Olharei para o alto, de onde vem socorro. é de lá que vem o socorro, E é firme na rocha. que eu terei vitória. Que eu terei vitória. Olharei para o céu, Olharei pro céu. de onde vem a bênção. De onde vem a bênção. Terei o testemunho Terei o testemunho. e contarei ao mundo. E contarei ao mundo que tu és Meu, oh glória, aleluia. Nós servimos o Deus vivo. E a história comprova, a história do mundo comprova que um dia o tempo parou. Oh, coisa linda de Deus. Cante comigo, igreja. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão. Deus eu posso confiar. Em Deus eu posso Descansar. mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me Faltar. Lá do alto vem a provisão. o meu milagre. Milagre está em tua Aleluia! Olharei para o alto, de onde vem socorro. e é firme na rocha. É firme na rocha. Canta igreja, canta igreja. Eu terei vitória. Olharei para o céu, de onde vem a bênção. Onde vem a bênção. Ela vai vir, ela vai vir. Testemunho. E contarei ao mundo. Contarei ao mundo que tu és Meu, Deus. aleluia. Quando a força Se esgotar, e em tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti. e com Confiarei em teu amor. aleluia. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então olharei para ti. E na promessa que fez a mim. Você levanta as mãos, igreja. Vamos, igreja, levante as mãos, declare. Olharei para o alto, de
De onde vem socorro? E é firme na rocha, que eu terei vitória. Oh, aleluia! Licandra surianta, para suricanta, para surianta. Onde vem a fé, Aleluia, aleluia! Terei o testemunho e contarei ao mundo. contarei ao mundo que tu és Meu. Você levante as mãos, diga assim comigo: em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Quem crê, diga amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. É bênção. Louvado seja Deus por essa palavra. Fica de pé, eu vou pedir a oferta de vocês e já vou terminar o culto.